Meu nome é Igor. Tá, meu nome é DMR. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre evolução de pentest, mais da parte comercial, né? Como é que as empresas começaram a usar isso para testar sistema e passar algumas tricks. Então vai ser uma palestra mista, meio para gestor, para eles entenderem melhor o trabalho que a gente faz. Eu trabalho com pentest desde 2006 e como a gente tem bastante material para ver aqui, eu vou pular a parte inútil, que é quem eu sou. Disclaimer, é importante dizer que o que eu falo aqui, muita coisa é opinião pessoal minha, como eu vejo a problemática e como as empresas atuam, né? Não tem nada a ver com o meu empregador. Uma mini agenda, que também é inútil, e vamos começar. Tá, eu acho, na minha visão, a partir de 95, 96, o pessoal começou a criar scanner de vulnerabilidades, ainda era uma coisa bem recente, a internet aqui no Brasil acho que começou em 94. Mas, assim, o pessoal invadia a máquina na internet e as empresas viram isso como possibilidade de ganhar dinheiro. E aí eles começaram a tentar vender esse tipo de serviço, né? Mas não tinha muito uma visão clara o que se entregava. Era bem misto. Com os scanners de vulnerabilidade, o pessoal rodava scanner de vulnerabilidade, isso até 2002, 2004, mais ou menos, e acabava entregando, vendia um pentest e acabava entregando muito resultado de scanner de vulnerabilidade, ao invés de explorar, né, realmente as vulnerabilidades, o pessoal entregava possíveis vulnerabilidades baseadas em versão de software, essas coisas. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma visão mais clara do que seria um teste de intrusão. A diferença de teste de intrusão e análise de vulnerabilidade criaram essa divisão, né? E até hoje, essa diferença ainda não é muito clara entre as empresas que oferecem esse tipo de serviço. Tem muita gente que entrega scanner de vulnerabilidade como resultado de teste de intrusão, e eu vou tentar diferenciar um pouco como eu vejo essa problemática dentro das empresas. A primeira... o primeiro conceito, né, um dos conceitos de teste de intrusão que a gente tem hoje, é que o teste de intrusão deve achar o máximo de vulnerabilidades possíveis durante o seu time frame e reportar isso. Outros utilizam um conceito diferente, que é baseado num objetivo. Se você começa o teste de intrusão, você tem um objetivo, a máquina do diretor ou um banco de dados específico, e quando você... Só um minuto, desculpa. Veio. Quando você atinge esse objetivo, você para o teste, né? São contraditórios esses conceitos. Análise de vulnerabilidade. O objetivo da análise de vulnerabilidade é reportar o máximo de vulnerabilidades possíveis, ou possíveis vulnerabilidades, porque isso é baseado geralmente em versão de software, banners, né? Ela não está comprometida com se a vulnerabilidade realmente existe ou não. Então, você recebe uma mega lista de vulnerabilidades, mas você realmente não sabe porque ninguém explorou aquilo, né? E a maioria das coisas é baseada em versões de software e banners. Então, se você está recebendo um relatório de teste de intrusão que tem um monte de vulnerabilidade que o cara não fala como poderia se explorar aquilo lá, você está recebendo, na verdade, uma análise de vulnerabilidade, um relatório de análise de vulnerabilidade, perdão, avaliação de vulnerabilidade e não um relatório de teste de intrusão. O que geralmente que tem de entrada é o range de endereço IP e, às vezes, credenciais, porque, às vezes, você faz mapeamento autenticado em algumas máquinas, né? E a saída disso aqui são uma lista de vulnerabilidades com suas prioridades. Teste de intrusão. Isso aqui é eu vou chamar de definição original. As empresas não fazem dessa forma, mas o Wendel me falou hoje que o Spider Labs adotava esse tipo de postura. É uma simulação de ataque real com o objetivo
do mundo real, um objetivo específico. Então, essa é a definição original. Eles realmente exploram vulnerabilidades para atingir o objetivo. Então, se você não explorou uma vulnerabilidade, por exemplo, problemas de SSL, que a maioria dos relatórios de teste de intrusão reporta essas tranqueiras, né? Então, não seria reportado, porque nessa definição específica aqui, né? Então, a gente já vê que é incoerente com a realidade que a gente tem hoje. Ele não se preocupa com vulnerabilidades que possam existir. Então, por exemplo, se você atinge o objetivo por um caminho, você não precisa tentar atingir por outro. Mesmo que você tenha 40 horas e em 2 horas você onou e atingiu o objetivo, você não se preocupa com outros caminhos. O teste para assim que você atingir o objetivo. Aqui são os exemplos de objetivos. Pode ser uma estação de trabalho de um repórter ou de um diretor, por exemplo. A gente pode ser a base de dados de pagamento. E isso aqui é bem comum quando as empresas fazem teste de PCI, por exemplo. Eles colocam você num ponto da rede e bloqueiam o seu acesso para a rede que está as máquinas do PCI, por exemplo. E aí o seu foco é... Tudo certo? Certo. Só troca isso comigo. Tá. Obrigado. O seu foco seria comprometer a rede do PCI, as máquinas do PCI, mas o pessoal bloqueia o seu acesso direto. Então, isso varia um pouco da metodologia que você adota. Algumas empresas, na metodologia de algumas empresas, você pode comprometer outras máquinas com o objetivo de comprometer a rede do PCI. O que geralmente a gente faz nesses casos, a gente tenta comprometer o domínio ou alguma coisa que dá acesso às outras máquinas, a gente mapeia qual das máquinas que você consegue enxergar que tem conexão com a faixa de IP do seu alvo, e aí você usa elas para pular. Geralmente é isso que acontece. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, se tiver alguma coisa errada aqui, pode chegar na voadora, eu não sou sentimental. Então, pode levantar a mão e complementar ou tirar alguma dúvida. Aqui é uma definição que eu acho que é mais realista, que é o que eu vejo que as empresas fazem, né? Eu não acho que o teste de intrusão normal ele é uma simulação de ataque real, porque no ataque real, raramente a pessoa, o atacante, ele começa com um scanner de vulnerabilidade, com ciência dos caras da TI, de segurança. Então, eu não acho que é uma simulação de ataque real. O ataque real é bem diferente. Então, aqui é um ataque direcionado que tenta explorar o máximo de número de vulnerabilidades possíveis dentro do time frame que você tem. Então, se você tem 40 horas, a empresa gostaria que você trabalhasse as 40 horas, e não que você trabalhasse 2 horas, comprometesse algum objetivo e parasse. Outra coisa que indica que isso aqui é real, quem aqui trabalha com teste de intrusão? Legal, muita gente. Quantos testes de intrusão no escopo está definido qual que é o objetivo? Pode falar. Na minha experiência, tem alguns, quando é para o PCI, eles focam base de cartão, essas coisas, mas a maioria, o que vem de entrada é só a faixa de IP que você tem que testar. Você não tem um objetivo específico, assim. Porque aí, se você, por exemplo, você tem uma faixa de IP, você comprometeu uma máquina, você para o teste. Então, eu acho que isso aqui é um pouco mais condizente com a nossa realidade, diferente do anterior, né? Ele também se preocupa não só com as vulnerabilidades que você... Aliás, ele se preocupa só com vulnerabilidades reais, mesmo aquelas que você não conseguiu explorar dentro daquele tempo. Então, às vezes, você tem uma vulnerabilidade lá, você tem alguma evidência que ela é explorável, mas você não teve tempo para você poder explorar aquela vulnerabilidade. A gente reporta nesse caso também. Eu vou dar um exemplo aqui específico. A gente pode ter alvos específicos durante o teste, como você falou, o banco de dados, por exemplo, algum banco de dados, ou a rede do PCI, mas geralmente em 10%, 20% dos testes que a gente pega,
na minha experiência, né, que tem o cliente define algum objetivo específico. E o teste termina quando as horas que você tem para testar acaba, ou quando você conseguiu testar todos os sistemas. Às vezes você pega um teste que tem duas máquinas, 3 máquinas, você tem só um número limitado de coisa rodando em cima, né? Então, você terminou de testar tudo, você tem hora sobrando, você mesmo assim você fecha, né? Ok? Num teste de intrusão, o que a gente reporta? Por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Banner de OpenSSH baseado em versão. A gente reporta isso? Só com isso? A gente não, para um teste de intrusão, a gente não reporta esse tipo de coisa, porque algumas distribuições fazem backport de correção, então, às vezes, você vai ver uma versão lá, e aí você não tem como dizer se aquilo realmente está vulnerável ou não, se você não explorar. Ou você tenta explorar aquilo lá, ou a gente não reporta, né? Problemas de SSL, a gente reporta problemas de SSL, porque mesmo a gente não explorando, a gente tem formas confiáveis de testar se a vulnerabilidade existe ou não. Por exemplo, as vulnerabilidades de padding Oracle com CBC, né? Então, você consegue realmente comprovar se tem uma evidência mais forte de que está vulnerável. Então, a gente reporta esse tipo de coisa, mesmo não explorando. Problemas de remote desktop, a gente também reporta, porque a gente consegue comprovar que está vulnerável, que você consegue fazer bem demiro. Às vezes, a gente explora isso daqui realmente, capturando teclas pressionadas. Então, é uma coisa viável de explorar. E MS 17010, a gente vai colocar o foco nesse cara um pouco. MS 17010 é a vulnerabilidade do Eternal Blue, né, as ferramentas da NSA. A gente tem exploits públicos que exploram versões menor ou igual ao Windows 7 e o Windows 2008 R2. Mesmo a gente tendo Windows 8, 8.1, 10, 2012 e 16 vulneráveis, a gente não consegue explorar usando um exploit público essas versões. A gente não tem como explorar isso. E aí, a gente reporta ou não isso no teste de intrusão? Como é que você consegue comprovar se a máquina está vulnerável ou não se você não explora? Se você tentar usar os exploits públicos para explorar essas versões maiores do que essas daqui, você vai receber a tela azul da morte, e eu já vi alguns casos, relatos na internet, né, eu não presenciei, mas que tiveram que reinstalar a máquina. Então, você não vai fazer isso na rede do cliente, né? No cliente seu, não vai ferrar com a vida dele. Bom, apesar da gente não conseguir explorar essas versões de Windows, a gente tem uma forma confiável da gente testar se a máquina está vulnerável ou não. Como é que a gente faz? A gente conecta no compartimento IPC e tenta fazer uma transação no FID 0. Nas máquinas que não estão patchadas, não estão corrigidas, você recebe esse código de erro aqui. Se a máquina está corrigida, isso é sem autenticar. Você conecta e faz isso sem autenticar. Se a máquina estiver corrigida, aí você vai receber ou esse código aqui, baseado na versão, dependendo da versão, né? Então, a gente tem ferramentas que a gente consegue realmente usar isso para saber se a máquina está vulnerável ou não. Aqui é um exemplo. A gente tem scripts Nmap, mas aqui é um exemplo da gente testando 3 máquinas, né? E aí listando elas como vulnerável, né? Aqui no caso Windows 10 e 2012, a gente ou escreve o exploit, ou senão você não explora, né? Você não vai ferrar a máquina do cara. No mundo real não é bem assim, né? Isso é no teste de intrusão. No mundo real, o atacante não está nem aí. Só não quer ser pego. Bom, alguns tipos de teste de intrusão. E dentro do teste de intrusão, a gente tem diversos tipos de teste de intrusão. Aqui eu listo alguns. Teste de intrusão de rede, sendo interno e externo. Teste de intrusão wireless, de aplicação web, de aplicação mobile, de ambientes virtuais tipo Citrix, de phishing e engenharia social, e alguns outros, né? Físico, bem específico, mas físico, ATM, máquina de cartão de crédito, IoT e outros.
Pegando só algum deles, o teste de intrusão de rede, a gente recebe geralmente só uma faixa de IP, e aí você começa a atacar, você tem que comprometer essas máquinas, né? A saída é uma lista das vulnerabilidades reais que a gente encontrou com as recomendações, ordenada por risco, geralmente. Teste de aplicação web. É um pouco diferente a abordagem para a aplicação web. A gente recebe URL, 2 usuários de cada perfil. Por que a gente recebe 2 usuários de cada perfil? Porque a gente tenta fazer escalação de privilégio horizontal, ou seja, o usuário comum aqui tenta executar operações como se fosse o usuário comum aqui, né? E vertical. Então, por isso, a gente precisa de 2, o cliente dá para a gente 2 usuários de cada perfil. E algumas outras coisas. Às vezes, a gente precisa de token e certificados para poder acessar a aplicação. A saída é a lista de vulnerabilidades com as recomendações e também a gente tenta passar para o cliente vários procedimentos de boas práticas de desenvolvimento, né? Então, a abordagem é menos hostil, né, do que no teste de rede. Bom, testes de tipo Citrix, esses ambientes. A gente recebe IP, credencial, para a gente acessar o ambiente. Geralmente, se você cai no ambiente tem uma aplicação, o que seria algumas finds disso? Você achar alguma forma que você consegue sair da aplicação para o sistema operacional, né? Acessar o sistema operacional. Outro tipo de vulnerabilidade que a gente reporta é execução arbitrária de código, executar CMD, PowerShell. O FTP, você tem os esqueminhas que você consegue executar também comando, usando ele, né? O comando do CMD. A gente tem WMIC, que também dá para executar código. VBS, às vezes macros com VBA. O Paintbrush tem um esquema que você consegue criar arquivos binários, então dá para você escrever um programa byte a byte no disco, né? Que é bem massa. Escalação de privilégio. Alguns esquemas por exemplo, permissão fraca no sistema de arquivo. Então, você tem algum serviço rodando que te permite você escrever e sobrescrever aquele binário. Então, você só sobrescreve aquilo lá. Quando o serviço for rodar, roda privilegiado. Isso aí é comum, a gente acha também. Alguns vetores específicos das aplicações que estão rodando, às vezes tem também recurso de programação dentro da aplicação que você está rodando. Vulnerabilidades locais de kernel e arquivos armazenando senha. Isso também é bem comum. Bom, teste de phishing, a gente recebe geralmente o domínio. Aí aqui as outras coisas aqui dependem muito da metodologia. Tem gente que pega só o domínio, lista todos os e-mails que acha na internet e tenta atacar aqueles caras, ou pede para o cliente, pelo menos para validar aquilo. O esquema que a gente costuma fazer, que eu costumo fazer, eu pego só o domínio, aí eu uso o LinkedIn, isso funciona bastante. O LinkedIn, para você nota o tipo, o padrão de formato de e-mail, aí a gente usa o LinkedIn para criar uma lista de e-mails, e aí a gente testa usando o RCPT no servidor de e-mail do cara, se aqueles e-mails são válidos ou não. Geralmente, uns 80% de endereços que a gente gerou são endereços válidos. Então, é bem efetivo isso. E para os testes de engenharia social, a gente recebe também a localização física para você entrar na empresa do cara fisicamente. Finds, o que a gente tem como, geralmente, saída desses testes é quem abriu o link, quem forneceu as credenciais que você pediu e quem executou os payloads quando você tem ataques de client-side. Eu coloquei Red Team como uma coisa à parte porque ele é bem diferente do teste de intrusão, mas acaba sendo teste de intrusão também, pelo menos é o meu entendimento. Aqui sim, o Red Team é uma coisa relativamente recente, mas a gente já consegue diferenciar bem isso do que a gente tem em relação aos outros testes.
Então, isso aqui, sim, é uma emulação de um ataque real, tentando bypassar os seus controles de segurança. Aqui, um dos objetivos do Red Team é você ser bem stealth, você não ser detectado. Então, é interessante para empresas que têm boa cultura de segurança, tem IPS, DS, time de resposta a incidente, dessa forma você consegue testar esse tipo de coisa. Ele é combinação de várias técnicas, geralmente você pode usar acesso físico, você pode usar drones, você pode usar dumpers, eu não sei como seria em português, mas dumpers diving, que é basicamente você olhar o lixo da empresa, em busca de informação, você pode fazer drop de mídia, mandar ataques client-side, é um mix de tudo. E a gente evita fazer ataque de DOS, alguma coisa que cause dano na empresa. Por exemplo, vamos supor que você entrou na empresa e você achou lá um notebook, alguma coisa assim. Você pode pegar ele debaixo do braço e ir embora e ver o que você consegue. O que a gente faz? A gente documenta, tira foto, e depois a gente pede um equipamento equivalente para saber quais teriam sido as consequências. Né? Porque você pega o computador do cara do financeiro, no outro dia ninguém recebe, e aí os caras te dão um tiro. Né? Mais importante do que as técnicas que são utilizadas no Red Team, qual o ator, a gente chama de ator, mas qual a ameaça que você vai emular? Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente vai emular a galera que faz crime virtual. Significa que, geralmente, esses caras se preocupam mais com dinheiro. Então, a gente, geralmente, bancos, lojas de comércio eletrônico, a gente vai procurar vetor para fazer fraude e conseguir dinheiro. Por exemplo, espionagem industrial. A gente vai em busca de informação, o foco é diferente. Isso aqui define mais ou menos como a gente vai atuar, né? Tentando replicar esses caras. Hacktivismo, ele quer mais ferrar com a sua marca, fazer líquido dos seus documentos. Então, a gente tenta acessar esses arquivos, que dá para ferrar com a sua máquina, mas a gente não liga o documento, né? A gente só reporta como. E, por exemplo, esses ataques de governo e tudo, geralmente é espionagem e sabotagem, tipo aquela parada do Irã lá, com aquele vírus lá. Alguns passos de Red Team. A gente primeiro começa com reconhecimento, que aí a gente tem a inteligência de internet, pesquisar base de dados licada com senhas. A gente pode usar drone para fazer mapeamento físico do lugar, ver entradas, saídas de porta. A gente vai on-site, tenta ver como é que é o ambiente, porque muitas vezes isso engloba acesso físico, né? E aí a gente cria um plano de teste. Nesse plano de teste, a gente mostra para o cliente. A gente tem 3 estratégias para entrar na sua empresa, por exemplo. Uma forma é, por exemplo, tentar clonar os badges de RFID, por exemplo, para poder tentar entrar na empresa. A segunda forma é fazer tailgate, por exemplo. O cara entrou, você fica lá na porta mais ou menos e você entra depois dele. Isso depois que você fez o reconhecimento do lugar. Né? Você cria isso, aí o cliente fala, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele define a prova, né? E tudo isso sem conhecimento do pessoal de segurança, nem nada. Então, às vezes, até arriscado, os caras são armados, né? Umas tapas a gente pode levar, mas uns tiros não é muito legal, não, né? Então, é emocionante, às vezes. E aí a gente executa as explorações e faz o reporte. Geralmente o que a gente recebe é o nome da empresa e localizações físicas que a gente vai tentar entrar na empresa. Aí a saída, geralmente a gente passa qual a nossa metodologia, o attack timeline, isso aqui é bem importante, a linha de tempo dos ataques, porque é importante para o cara entender onde é que o sistema dele falhou, onde é que o time de resposta a incidente dele falhou, ou o sistema de detecção de intruso. Então, isso aqui é bem importante para as empresas que têm isso de uma forma mais, a parte de segurança de uma forma mais madura. As finds, né, que a gente achou,
e a metodologia de risco. Geralmente é isso que a gente entrega. Ok, eu acho que eu corri demais, então a gente tem um tempo aqui. Bom, a ideia aqui também é falar um pouco de tricks, de truques, né? São coisas que geralmente funcionam. Tem um amigo meu que deu uma palestra no outro evento sobre tricks só para teste interno. Aqui eu fiz um mix do que funciona geralmente, porque lá onde eu trabalho eu sou o líder do time de Red Team de lá, né? Então eu tentei fazer um mix de tudo disso. Então, os desafios de teste de intrusão. Geralmente a gente tem uma limitação de tempo, usualmente de 2 a 5 dias. Esse é o comum. Então, você tem 2 dias, 3, 4, 5 dias para comprometer o ambiente. Então, a gente precisa aprender essas dicas de coisas que funcionam realmente, senão você não entrega nada para o cliente. Geralmente, a gente tem ambientes grandes. Isso também é um desafio. Que você tem muita máquina, o que você vai olhar primeiro, né? Então, isso é um desafio. Às vezes, a gente encontra ambientes atualizados, né? E aí você não tem nada óbvio para você explorar, o que você faz, né? E muitas vezes, a gente tem... Acho que isso aqui é o grande problema do pessoal que faz pentest, é a falta de exploits e tools que automatizam realmente algum ataque. Às vezes, a gente tem algum ataque e a gente não tem uma ferramenta que explora aquele ataque. Então, o que acontece? Ou você reserva uma boa parte do seu teste para você executar o exploit, escrever a ferramenta, ou você simplesmente não testa. Geralmente é o segundo, por causa dessa limitação de tempo aqui, né? Então, você tem 2 dias, 3 dias para executar. Um bom exemplo é o que a gente viu lá do Eternal Blue, por exemplo. A gente não tem exploit público que explora no Windows 10. E aí, o que você faz? Você não testa, né? Você não consegue ter acesso à máquina para poder demonstrar o real risco. Um dos objetivos do teste de intrusão não é comprometer o AD. Muita gente acha que fala assim, comprometi o AD, as contas, e aí terminei porque aí eu tenho acesso a tudo. Não é esse o objetivo do teste de intrusão, pelo menos é isso assim que eu vejo, né? O objetivo é você demonstrar o impacto daquilo. Então, você tem acesso ao AD, e o que mais que dá para você fazer isso? Aí você tem que procurar base de cartão de crédito, banco de dados específicos, você tem que entender com o seu cliente o que é importante para ele, né, para você demonstrar o impacto, o que dá para você acessar. Se você está só catando o AD e reportando isso, então eu acho que você está fazendo errado. Bom, a primeira dica tenta sempre utilizar o que os fabricantes dizem que não é vulnerabilidade, é feature, né? Então, às vezes, o pessoal reporta uma vulnerabilidade e o fabricante fala, isso aqui a gente não vai corrigir porque é uma feature. A gente tem exemplos na Microsoft, esse aqui eu peguei um da Cisco que é bem relativamente recente, para pentest já é velho, mas funciona bem, funciona quase sempre comigo. Foi uns 8 meses, foi na última Zero Nines, os caras reportaram um protocolo da Cisco chamado Cisco Smart Install. Ele vem por padrão nos roteadores, ativado. Ele não requer autenticação e nem autorização. E a Cisco falou que não tem patch, não vai fazer patch porque é uma feature. Isso é uma característica do protocolo, não requerer autenticação nem autorização. O que dá para você fazer com esse protocolo? Você consegue fazer download de configuração do arquivo de configuração e com isso com as senhas, você consegue obter as senhas. Você consegue substituir o arquivo de configuração no roteador. Você consegue fazer, executar comandos privilegiados, né? O comando de enable no roteador. E você consegue carregar uma imagem no roteador. Ali tem um link para o exploit, mas se você escrever Cisco Smart Install e GitHub, você vai cair nesse exploit aqui. E aí, tem aqui a execução dele, que é de um cliente, assim, que não tem vídeo nem demonstração prática, mas tudo é screenshot de cliente. Eu espero que eu não tenha esquecido de tampar nada. Então, assim, é ambiente real e que funciona.
Aí aqui você passando, aqui era o gateway do cliente, e aí a gente recebendo o arquivo de configuração. Aí você faz para todos os roteadores do cliente, você tem diversos arquivos de configuração, e aqui buscando os hashes type 7, que você consegue reverter, né? E aqui a gente revertendo 3 senhas que o cara tem aí. Então isso aí funciona bastante. Funciona inclusive na internet, pode dar uma procurada aí, que tem muita máquina desse jeito. O interessante disso aqui é que mesmo que o cliente corrija o problema, que passa por desativar o serviço, né, muito provavelmente ele não vai trocar a senha dele. Então, se você comprometeu a internet, né, tem gente aí que gosta de sair olhando a internet toda, se você comprometer a internet toda catando esses arquivos de configuração, provavelmente você vai ter acesso eterno nas máquinas, né? Não que alguém aqui faça isso. A parte de phishing é uma parte bem interessante. Se você faz teste de intrusão e não está fazendo phishing, você está perdendo uma ótima oportunidade de comprometer ambiente interno. Quais são as dicas para você fazer um phishing que funciona? Geralmente a gente registra um novo domínio com um nome bem similar. Na parte de reconhecimento a gente analisa o que a empresa faz e tudo. E aí registra o domínio com um nome bem similar ao da empresa. Dessa forma você consegue fazer as configurações de DNS, de DNS reverso, DNSSEC, SPF, todas as configurações necessárias para o anti-spam não te detectar de uma forma correta. Então, dicas interessantes. Outra coisa, você pode usar Let's Encrypt, que você consegue criar certificado digital de forma gratuita, né? Geralmente, eu acho que é 3 meses, né? Que ele vale. Então, assim, é tempo suficiente para você executar o ataque. E aí você cai por terra todas as dicas lá. Olha se tem um cadeadinho. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Então, com isso, você consegue ter uma grande efetividade, um grande sucesso. A outra coisa é você usar as grandes empresas que fazem e-mail marketing na internet. Por exemplo, o SendGrid. Tinha uma outra que eu ia colocar aqui, mas eu não lembro. Não lembrei na hora. Mas, por exemplo, o SendGrid, você tem 30% de e-mail marketing na internet, eles que enviam. Então, muito provavelmente os servidores de e-mail deles não vai ter problema em entregar. O que de payload passa geralmente em phishing? Os payloads que passam geralmente é PDF com JavaScript e documentos do Word. Geralmente o que a gente usa mais é documentos do Word com macro dentro ou objeto OLE. São 2 formas que você consegue colocar lá. E você encaixa alguma engenharia social de forma que o cara clica e executa. Yes. Ele perguntou se tiver algum servidor de antivírus, servidor de e-mail que tem gateway de reputação e tudo. A reputação a gente passa configurando os DNS de forma correta lá, no passo anterior, e usando esses grandes empresas que fazem campanhas de marketing. Aí eles conseguem entregar. A questão do antivírus, ele geralmente passa, eu já fiz uma análise estatística em cima, isso aqui geralmente passa. Isso aqui geralmente passa. Tem muita empresa que usa documento do Word com macro, então é complicado eles bloquear esse tipo de coisa. Você fala como payload? Você pode usar payload do Metasploit ou Empire ou criar o seu próprio na mão. Por exemplo, o Core Impact tem um esquema que ele converte o agente dele para macro, usando uma técnica bacana. Então, você pode usar diversas coisas. Eu tenho um exemplo aqui que eu usei o Empire. Deixa eu ver aqui, está aqui. Ok, isso aqui está pequeno, eu vou falar para vocês o que eu fiz. A gente mandou... Isso aqui foi o seguinte, a gente fez diversos pretextos, que seria a desculpa para o cara
clicar e abrir, né? E a gente mandou para a empresa. A primeira opção que a gente deu foi, bom, a gente tem análise de performance anual e agora está na época, então vamos mandar um e-mail falando que esse documento é relativo à análise de performance de cada um, precisa abrir, etc. e tal. E aí a empresa falou assim, não, a gente não quer fazer isso, a gente não vai fazer isso porque você vai ferrar com o nosso, você vai foder com o nosso esquema de análise de performance. Mas é engraçado que, tipo assim, o atacante não está preocupado com isso. E foi justamente por isso, a empresa falou que porque estava na época de fazer isso, não podia fazer, entendeu? Então, e aí a gente mandou 3, 4 opções para eles, e eles sempre, não vai, não pode, porque você vai ferrar com a gente aqui. E aí a gente pegou e falou, não, então vamos mandar físico. A gente selecionou 20 alvos físicos, e a gente escreveu uma carta. Aqui tem todo o pretexto, que vai estar online depois, mas a gente falou que a gente era da Symantec, a gente estava mandando, porque a gente descobriu, fazendo a análise do cliente, a gente descobriu que eles usavam Symantec, e a gente falou que estava mandando uma atualização no USB, o cara tinha que plugar e executar a atualização, né? E a gente ainda falou que o documento ia ser protegido, que o documento que ele ia receber, que é um documento do Word, ia ser protegido, que tinha que desproteger isso, etc. E aí a gente assinou como sendo os caras da Symantec mesmo, né? Usando a marca da Symantec e tudo. Vale a pena fazer spoofing de e-mail? Fazer o quê? Spoofing de e-mail. Spoofing de e-mail? Você tem um problema em alguns... exatamente. Você tem problema de entrega. Ele perguntou se vale a pena fazer spoofing de e-mail. Você pode ter problema de entrega e aí cai no anti-spam. Mas se funcionar, vale. Isso aqui era o logo do cliente aqui, a carta e os pendrives que a gente colocou o documento, né? E aqui foi bem personalizada a carta, porque a gente colocou o nome do documento com o nome da pessoa aqui, né? Então, foi interessante. A gente mandando lá, mandou por carta. Mesmo quando o cara abria, a gente fala que esse documento foi protegido pelo endpoint da Symantec, e aí ele tem que clicar aqui para abrir o documento, né? E aí executa a macro. 7. De 35%, né, de shell foi bacana. Foi um bom resultado, eu diria. E aqui foi um payload do Empire, né, o que a gente usou aqui. Antivírus geralmente detecta o padrão, mas você faz poucas modificações, coisas de string, essas coisas assim, e você passa, né? Um problema que a gente tem por exemplo, quando você gera o payload, onde é que você vai testar? Você faz o payload para o vírus total, ele ferra com a sua vida, né? Porque ele vai linkar para as empresas de antivírus e você perdeu, literalmente, o trampo que você fez, né? Então, aí tem alguns sites que uns cobram, outros te dão 4 por dia, que faz a mesma coisa que o vírus total, mas eles prometem não linkar para as empresas. Geralmente, funciona até bem. Depois eu não lembro o site de cabeça aqui, mas eu posso passar isso. Oi? NoDistribute é um, exatamente. Tem, acho que é Scan4U, é outro. Por baixo? Cadê você? Tá escondido aí, né? Foi. Tá lá, beleza. Bom, a terceira dica é uma dica que ainda funciona bastante, principalmente se a empresa está começando a fazer teste por agora. Tem empresas que faz teste há 4, 5 anos, todos os anos, e continuam com esse problema aqui. Poisoning de resolução de NetBIOS e LLMNR. É a mesma coisa aqui. O que muda é a versão, dependendo da versão do Windows, ele usa ou isso daqui ou isso daqui. Isso aqui foi criado para ter suporte a IPv6. E aí, o que acontece? Quando a máquina Windows, você está numa rede Windows, rede de usuário, a máquina Windows tenta acessar alguma coisa na rede, ele tenta resolver via DNS. Se não conseguiu, vai fazer resolução de nomes de Windows. Aqui a gente tem essa máquina aqui, fazendo uma resolução de nomes desse daqui, tentando acessar
compartilhamento de arquivo. Aí a gente faz o poison e fala que esse cara aqui é a gente. Aí ele vai tentar conectar no compartilhamento de arquivo nosso, e aí a gente pede para ele a autenticação, a gente pegou o hash de rede. Né? Isso aqui você não consegue fazer PSD hash com isso aqui. É um hash de rede, você tem que craquear isso daqui. Aí vamos supor que você está numa rede, tentou isso daqui, você quase não conseguiu pegar hash, coisa assim. Tem uma outra coisa que dá para a gente fazer, que vem para o 4. Parte de WPAD Poisoning. Geralmente, quando o browser está configurado para detectar configurações automaticamente, ele usa esse esquema de WPAD. Como é que ele faz? Ele pesquisa no DNS por WPAD, né, se tem uma entrada WPAD. Se não tiver, ele vai para a rede e tenta resolver. Por exemplo, a máquina 105 perguntou quem tem entrada de WPAD aqui. A gente respondeu e a gente passa um arquivo PAC, que tem as configurações de proxy, a gente fala, usa a gente como proxy. E aí, a máquina 105 usando conexão de HTTP e a gente pegando o hash dela aqui. Né? Então, isso aqui funciona bem. Se você faz no outro lá, você pega 1, 2, 5 credenciais, dependendo da rede. Quanto mais máquinas de usuário na rede, mais a probabilidade de você pegar. Um dos últimos testes que eu fiz tinha 200 e poucas máquinas numa classe C na rede. Com 5 minutos eu peguei 20 hashes. Então, funciona legal. E aí, você pega o hash. Né? Você pode evoluir esse ataque aqui. Eu não coloquei aqui como dica, mas, por exemplo, a partir do momento que ele está usando você como proxy, você pode injetar JavaScript persistente nos sites que ele acessa. Você pode, por exemplo, trocar. Você vai fazer o download de algum binário, você faz ele fazer o download do seu binário em vez do binário original. São formas que funcionam. Ok? Isso aqui, contas de SPN, é um negócio que sempre funciona também. Contas de SPN é o seguinte, quando o cara configura um serviço de rede no ambiente, né, geralmente ele configura algumas contas de serviço aqui. Tá? E essas contas aqui ficam no Kerberos. Então, o que acontece? Se você conseguiu qualquer usuário comum na rede, você consegue recuperar esses hashes dessas credenciais aqui. Você não tem como bloquear esse tipo de coisa na rede. Então, se você conseguiu qualquer credencial comum, de usuário comum, você consegue pegar esses hashes e você consegue colocar isso para quebrar offline. E aí, geralmente, são contas privilegiadas. Por exemplo, essa conta aqui, esse aqui é o usuário comum, né? Essa conta aqui, SRVC, IM, Spotlight. Essa aqui eu consegui quebrar a senha. E aí você pode... A senha também é bem ridícula, né? Spotlight 7. E aí você pode ganhar acesso no controlador de domínio. Isso aqui foi o controlador de domínio da rede. Você acessa como system lá. E você consegue baixar toda a base de hashes, essas coisas. Outra coisa que funciona em teste físico, parte da metodologia de teste interno que a gente faz quando a gente está on site, a gente testa essas coisas também. Tem um software chamado Comboot. Para ele funcionar, não pode ter criptografia de disco e também Secure Boot tem que estar desativado. Como é que ele faz? Ele começa a botar, você coloca lá, está botando via USB, por exemplo, você começa a botar ele, e a partir daqui ele faz um patch memória e termina de carregar o Windows. Aqui, o que ele faz depois disso? Você pode colocar qualquer usuário aqui, qualquer usuário local da máquina, né? Esse aqui era um usuário administrador com um nome diferente, né, que eles renomearam, e aí sem senha e ele vai logar na máquina. É uma coisa um pouco ridícula, mas que ajuda bastante durante um teste físico, porque você pode pegar os hashes depois e fazer PSD hash na todas as máquinas, que geralmente a senha do administrador local é a mesma.
E isso é impressionante para você mostrar para o diretor. Você chega na máquina dele, coloca o pendrive lá, então você consegue realmente mostrar para ele de uma forma mais palpável do que você mostrar esse tipo de coisa aqui. Ó. Ele entende muito mais aquela outra parte, aquele software barato, a licença dele acho que é $15 só para Windows, mas funciona para Mac também, $27 para os dois. E aí, outra coisa que você pode fazer, por exemplo, se você invadiu fisicamente a empresa e tudo, você achou uma máquina lá, você, usando o boot do Linux mesmo, você pode fazer o dump dos usuários, dos hashes, né? Por exemplo, a gente sabe que esse cara aqui ó, é administrador, né? As outras estão bloqueadas, então a gente quer esse cara aqui, e aí você faz pass the hash no ambiente todo. Isso aqui, está bem ruim isso aqui, mas eu vou explicar. Isso aqui eu peguei todas as máquinas e fiz um loop, passando o pass the hash, tentando autenticar nas máquinas, e aí para saber quais as máquinas que funcionam, né? Então aqui é uma shell de uma máquina, isso aqui é uma shell de outra máquina, aí eu só saio, shell de outra máquina, shell de outra máquina, você acaba com um acesso físico simples, você acaba comprometendo todos os outros ambientes. Coisas que dá para a gente fazer com isso. Depois que você conseguiu acesso a uma máquina, você mapeia qual é a máquina do administrador, você acessa remotamente dessa forma aqui e faz um ataque que a gente chama de impersonification. Quando o cara autentica no domínio, ele recebe um token. Você, como administrador local, você tem permissão para impersonificar aquele token, o que significa que você consegue acessar os recursos da rede, mesmo você sendo usuário local, você impersonifica o token de um administrador do domínio, você consegue acessar os recursos na rede como se fosse esse administrador. Tem uma variação, uma outra coisa que... Vocês lembram quando eu estava falando sobre ataques que funcionam e que... temos tempo. Ataques que funcionam e que a gente não tem ferramenta ainda que explora efetivamente o negócio? Tem um esquema que dá para fazer main the middle a gente tem as máquinas do Windows e elas fazem sincronização de política com o AD. A gente consegue fazer main the middle nessa sincronização de política e definir, por exemplo, para a máquina executar um binário. E aí esse binário ele é executado com permissão de system. Existe patch para isso. É um ataque karma que é diferente do Iris, né, que o pessoal chama. Que foi lançado em 2015, mas o patch por si só não corrige o problema. A questão da feature que a gente falou lá, que nesse caso tem um patch, mas não corrige o problema 100%, porque você precisa mudar entradas no registro para realmente corrigir o problema de forma 100%, e ninguém configura isso daí. É um ataque que a gente não tem uma ferramenta bacana para explorar isso, é muito braçal, mas que sempre funciona em todo ambiente. Significa que você tem remote system no ambiente, em torno de 2, 3 horas estando na rede rodando isso aí, que é o tempo que as máquinas sincronizam, né? As políticas, você tem remote system nesse esquema. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dica para compartilhar também? Uma das grandes dificuldades que a gente tem, igual você mencionou, é o tempo durante da janela de pentest. E a gente precisa de ser muito organizado. Você já tentou utilizar alguma metodologia ágil aplicada para o pentest, utilizando, sei lá, o Scrum, algum sistema igual o Trello ou o Kanban, alguma coisa nesse sentido, para acompanhar a sua equipe, verificar todos os passos que já foram feitos, quais que precisam ser realizados, algo nesse sentido? Não, eu nunca usei nenhum esquema desse, não. O que eu acho, é só um pensamento que eu tenho, é que uma metodologia que deve funcionar para quem faz pentest é a metodologia de Extreme Programming. Aquele esquema que você tem um cara sênior trabalhando com um cara júnior. Se você pega um cara júnior espertinho, por exemplo, eu acho que com uns 3, 4 meses fazendo esse esquema, você consegue colocar o cara júnior entregando bons resultados.
Mas geralmente os consultores, eles organizam as finds, o que eles vão testar, e a gente confia, né, na qualidade do trabalho deles. Tô utilizando basicamente a metodologia do Kanban e peguei algo do Scrum e está dando bons resultados. Eu estou achando que está sendo muito organizado, a gente está ganhando tempo com isso e estou achando interessante, era só para compartilhar mesmo. Bacana. Alguma dúvida? Mais dúvidas? Tem tempo ainda, sei lá, 2 minutos. Sobre esse último que você falou, sobre a política, a policy do AD a cada novo ciclo, se você poderia falar um pouco mais sobre isso. O que acontece é o seguinte, as máquinas do AD, elas fazem uma transferência de política, geralmente do controlador de domínio. O que você faz é o main the middle no meio, então em vez da máquina cliente conectar no AD, vai conectar em você, e você que passa as políticas para ele. E aí você entrega a política do jeito que você quer, e você especifica nessas políticas que a máquina vai executar um binário seu. E aí você coloca um reverse shell, alguma coisa assim desse tipo para executar. Como essas políticas são executadas como system, significa que você vai ter remote system nas máquinas da rede. Mas aí, aonde está ali a vulnerabilidade? É que a máquina permite fazer o main the middle. Por exemplo, se você não tem SMB signing, por exemplo, os ADs têm, mas a máquina cliente, geralmente, isso é desabilitado, né? Então, é por causa disso. Se você habilitar nas máquinas... Você lembra, Wendel, qual que é a entrada de registro que você tem que mudar? Você tem um patch para isso, mas chama Karma o ataque, de 2015. Você tem que implementar isso e mudar uma entrada de registro. Mas funciona certeza. Bom, pessoal, obrigado. Vamos tomar cerveja aí.